E aí, pessoal, tudo bem? Professor Salvonário mais uma vez, estou dando sequência aqui aos nossos estudos de trigonometria. Né? Eu já falei sobre bastante, já criei uma porção de vídeos de trigonometria, ahn, construí no GeoGebra, falei da relação fundamental, falei da circunferência trigonométrica, enfim, muitas coisas aqui. Mas hoje a gente vai falar sobre a fórmula de adição. Né? Infelizmente, ou felizmente, assim, sei lá, seno, cosseno, as razões trigonométricas elas não são lineares, ou seja, né, se eu fizer o seno de uma soma, o seno de A mais o B, de dois arcos, né, não vai dar o seno de A mais o seno de B. Pode dar por um caso específico, etc e tal, mas não vale, não vale, não vale de uma maneira geral. Então eu quero mostrar para vocês esse processo, né, como que chega a essa fórmula. E antes disso, se você puder dar um joinha, algo do tipo, se inscrever no canal, isso me ajuda bastante. Tá? Eu, na minha história como professor, nunca tive, só tive no mestrado o Elon, aliás, mostrou por que o seno, por que essa fórmula vale, e ele mostrou através de semelhanças de triângulo. Eu não gosto dessa demonstração, mas enfim, é uma demonstração clássica, muitos livros têm isso, mas eu vou mostrar para vocês usando a distância entre dois pontos, no plano cartesiano. Tá bom? Então, é isso. Bora ver aqui na tela. Então, galera, algumas coisas que a gente precisa saber para demonstrar essa fórmula aí, tá? A distância entre dois pontos é dada por essa fórmula, vem muito do teorema de Pitágoras, tá? Então, enfim, não é uma coisa muito complicada. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar, né, e vice-versa. Então, por exemplo, se eu escrevo essas duas aqui, coisas querem dizer o seguinte: se eu escrevo seno de 30, isso tem que ser igual ao cosseno de 60. Tá? E por último, o seno de um refletido, né, horizontalmente, é igual a menos o seno desse ângulo. Né? Então, o seno de menos alfa é igual a menos o seno de alfa. E o cosseno de menos alfa é o cosseno de alfa. Isso você pode enxergar na circunferência trigonométrica, é muito fácil. Você desenha o alfa, bota ele para baixo e vê o que acontece. Tá? Mas não é disso que eu estou falando. Eu quero, por exemplo, eu quero saber como que calcula o cosseno disso aqui. Né? O cosseno de uma soma. Bem, para isso a gente precisa da circunferência trigonométrica. Vou tentar desenhar aqui. Tá ferro. Até que foi bonitinho. E aqui também. Né? Lembrem-se que... Opa! Ficou roxo aqui, ficou vermelho. Deixa eu botar vermelho aqui. Lembrem-se que o eixo horizontal, que é esse aqui que eu estou desenhando, mede o seno de um ângulo, cosseno de um ângulo, e o eixo vertical mede o seno. Tá? Bem, então se eu quero o A mais o B, eu vou desenhar A e B. Então, vou botar aqui sendo A, esse ponto aqui, ponto A, e mais um B aqui. Digamos que isso tudo aqui
é o ângulo B. Então, este ponto B se refere a arco A mais B. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar um ponto C, além desse ponto D aqui também, preciso usar. Mas esse C eu vou construir de tal forma que aqui seja menos B. Então, olha que interessante, né? Essa distância aqui, ó, do B até o D e do A até o C são iguais. Essas distâncias são iguais, né? Então, a distância do B até o D é igual à distância do A até o C. Por que isso é igual? Enfim, é congruência de triângulo. Você pode ver que esse ângulo é em comum, A mais B é em comum para os dois. Os lados do triângulo são iguais, porque são os raios do círculo. Enfim, tem muitas maneiras de falar sobre isso, mas... Então o que eu vou fazer é escrever essa fórmula da distância usando esses pontos. Como nos dois lados da equação vai ficar raiz quadrada, eu vou ser preguiçoso e não vou escrever raiz quadrada dos dois lados. Tá? Ou seja, o x do B quadrado do x do B, isso aqui, mais y do B menos 1 quadrado, tem que ser igual a x do A menos x quadrado do x do C mais y do A menos isso aqui, quadrado disso aqui. E agora é a gente pesquisar, analisar o que é cada um dessas coordenadas aqui. Então, por exemplo, o B, o x do B aqui, é esse pedaço aqui. Então, o x do B é o cosseno. Então, vou usar aqui embaixo porque vai ficar bem grande. Cosseno do A mais B menos x do D. Então, o D está aqui, o x é essa distância, então é 1. Né? O raio é 1 ao quadrado mais y do B. O y do B é essa distância vertical, então é o seno de A mais o B. Y do D é a vertical do D, então não tem, então é 0 ao quadrado, igual x do A. Caraca, onde é que está o A? Está aqui. Ah, o x do A é essa distância, então é cosseno do A, x do C. Então é o cosseno de menos B. Ao quadrado mais y do A é o seno do A menos y do C, o seno de menos B ao quadrado. Uau! Então vamos efetuar essa conta aqui, né? Isso vai ser o cosseno ao quadrado de A mais B menos 2 vezes o cosseno de A mais B mais 1 mais o quadrado do seno de A mais B igual menos 0, né? Enfim, só vai ficar seno então, ao quadrado. Olha, o cosseno de menos B a gente já viu que é que vai dar o cosseno do ângulo. Então, isso daqui é a mesma coisa que cosseno de B. E o seno de menos B é menos o seno. Então, isso no fundo é seno de A mais
cosseno de B. Tá? Então vamos lá. Isso dá cosseno ao quadrado de A menos 2 cosseno A cosseno B mais cosseno ao quadrado de B mais, vou ter que escrever aqui embaixo, né? O seno ao quadrado de A mais 2 seno A seno B mais o seno ao quadrado de B. Agora tem algumas coisas super interessantes aqui, ó. Que entra a relação fundamental. Né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dos mesmos ângulos é igual a 1. Então, ó, esse cara aqui mais esse aqui tem que dar 1. Com mais 1 que tem aqui, então é 2 menos 2 cosseno de A mais B igual. Esse aqui também, ó, tem que dar 1. E esse aqui também tem que dar 1. Então, 1 mais 1, 2. Menos 2 cosseno de A cosseno B mais 2 seno A seno B. Repara que se a gente somar o menos 2 em ambos os lados da equação, esses dois aqui vão sumir. E depois disso, se a gente dividir por menos 2 em ambos os lados da equação, teremos que o cosseno da soma é igual a cosseno A seno B menos seno A seno B. E essa é a fórmula da adição de arcos, né? O cosseno da adição dos arcos. Então isso é uma daquelas coisas que tem que fazer parte do seu repertório, né? Não somente, eu diria, se você é professor, se você é matemático, seu repertório tem que ser o processo inteiro, né? Mas se você não é nenhuma dessas coisas, você pode só saber a fórmula e, sei lá, coça, coça, senta, senta. Pronto, né? É assim que meus alunos falam para decorar. E tá ótimo. Bem, mas e a subtração? Boa pergunta, né? Então, se eu fizer o cosseno de A menos o B, como fica? Repare que eu posso transformar isso numa soma, né? Então, isso é cosseno de A mais o menos B. Então, eu posso usar a fórmula que eu acabei de demonstrar para dizer que o cosseno de A menos o B é igual. Então, estou usando essa notação nesta fórmula, né? É cosseno de A cosseno de menos B menos seno de A seno de menos B. E a gente sabe aqui no canto que o seno, né, do menos o ângulo é menos o seno do ângulo. Então, quando eu colocar um menos assim para fora do parênteses, com menos na frente, então o cosseno de A menos B é cosseno A cosseno B mais seno B seno A seno B. Então aí, ó, já temos o cosseno da adição de arcos, né? Lindo. Como que a gente faz para o seno? Então, bora lá. Eu preciso me lembrar que
Eu quero saber isso aqui, né? Seno de A mais B. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Pronto. Então, transformo isso num cosseno, né? Tá? Essa fórmula aqui, né? E aí eu posso usar justamente o que eu acabei de escrever aqui em cima, né? Ou melhor, né? Posso até escrever assim, ó, cosseno de π sobre 2 menos A menos B. Assim. E aí vira esta fórmula aqui da diferença, né? Então, o seno de A mais B vai ser usando a própria fórmula do cosseno, né? Agora com isso aqui, né? Com essa notação aqui, será o cosseno do primeiro cara. Então, é o cosseno de π sobre 2 menos A multiplicado pelo cosseno do segundo cara, que é o B, mais o seno do primeiro cara, π sobre 2 menos A, vezes o seno do segundo, que é o B. Então isso vai dar o cosseno do seu complementar, é o próprio seno, né, do ângulo. Então isso daqui é seno A cosseno B mais o seno do complementar, é o cosseno. Cosseno A, seno B. E temos uma outra forma, tá? Essa daqui é a fórmula da soma, seno da soma. Então isso aqui eu já posso mandar embora. Vlau. Beleza? Então só lembrar as fórmulas que a gente acabou de resolver, né? O cosseno de A mais ou menos B é cosseno A, cosseno B, menos mais seno A, seno B. Né? Então, se for mais, se você quiser o cosseno de uma soma, você vai botar menos. Se for a subtração, cosseno de subtração, você vai botar mais. O seno da... Vamos fazer o seno da... Seno de A mais B é seno A, seno B... Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Bem, então só falta fazer o da subtração, né? Então eu vou fazer a mesma coisa, né? O seno de A menos B é a mesma coisa que seno de A mais o menos B. E usar a própria fórmula, que vai dar seno de A cosseno de menos B mais seno de menos B cosseno de A. Isso é seno de A. Cosseno de menos B é a mesma coisa que o cosseno de B. E o seno de menos B é menos o seno de B cosseno A. Então, se aqui for negativo, aqui também é negativo. Beleza? Não vou fazer, o vídeo já está bem longo. Se você quiser a da tangente, deixa um comentário aí, tipo, pede aí, professor, como é que faz a da tangente? Mas eu já adianto para você que a tangente da soma é tangente A
tangente B sobre 1 menos tangente A vezes a tangente de B. Tá? E, uau! Meu cabelo tá até aqui bagunçado depois de tanta coisa. É assim que a gente faz a adição de arcos, tá? Eu vou fazer um vídeo mostrando com números agora, né? Enfim, algo um pouco mais concreto, mas essas são as fórmulas que a gente tem, tá? De seno, cosseno e agora tangente. Fica aqui um baita de um exercício para você, não é muito difícil você demonstrar por que a tangente da soma é desse jeito. Falou, galera? Então, me diz aí o que você achou desse vídeo, muito complicado. Me mostra aí o que foi, tá? E se inscreve no canal. Um beijo, gente. Até mais.